Hoje é a última mensagem da série Fortalecendo a Mente. Nós ouvimos aqui falar sobre o tempo, sobre os planos do Senhor. Me corrijam aqui, me ajudem. Foi isso mesmo? Sobre os planos de Deus nas nossas vidas, sobre o processo. E hoje nós vamos falar sobre passar pela dor. E hoje, assim, nós encerramos essa série de mensagens Fortalecendo a Mente, falando da dor. Mas eu queria trazer uma mensagem para vocês de esperança. Embora falar de dor gera tristeza, né, e fica um clima bem estranho e meio triste, né, falar de dor. Mas eu quero trazer uma palavra que traz esperança aos nossos corações, e essa palavra não é minha, essa palavra é de Cristo. E ela fica lá em Romanos 8:18, eu não sei se vai projetar. Romanos 8:18, uma mensagem que nos traz esperança no momento em que a gente passa por algum sofrimento, por alguma dor, por alguma coisa que mexe com as nossas emoções, com os nossos sentimentos. Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então, mensagem de ânimo. Não importa o que a gente passe nesse mundo, nesse momento, o que importa é que a glória do Senhor há de ser revelada através disso. É muito maior do que a gente tem passado. Amém? Quantos creem nessa palavra de Jesus? Falar da dor. A dor é uma vilã, né? É taxada como vilã. É visto como algo ruim. Eu acho que, se eu falar para vocês que não, talvez, se não a maioria, vão dizer que eu estou maluco. Como assim você está dizendo que a dor não é algo ruim? Porque se a gente for procurar no profundo de saber o que significa a dor no corpo físico, na verdade a dor ela é como se fosse um alerta, né? Ela é como se fosse um alarme, te indicando que alguma coisa invadiu o seu corpo que não deveria estar ali, e que essa coisa vai te causar mal, e que ela vai te fazer mal e precisa ser tirada dali. Um ambiente onde tem um alarme é da mesma forma. Se alguma pessoa ultrapassar esse alarme, vai tocar um sinal te avisando de que alguma coisa está errada, de que alguém adentrou ao lugar que não deveria ter adentrado. Então, na verdade, a dor ela não é vilã. A dor, na verdade, ela joga do nosso lado, joga do nosso time, pois ela nos avisa que nós precisamos fazer algo para tirar aquilo que, por aquele momento, está nos prejudicando, está atacando o nosso organismo. Isso falando de nós, corpo físico, né? Mas muitas das vezes a gente taxa a dor como ruim, porque, na verdade, é ruim sentir dor, não é verdade? Ninguém gosta de sentir dor, né? Todo mundo gosta de ficar bem. Quando essa dor chega, ela é muito ruim, porém, isso é fruto de, muitas das vezes, de um desleixo da nossa parte, de não cuidar da nossa saúde, isso falando de corpo físico, não cuidar do nosso corpo, e aí essa atribuição sobra para quem? Para a dor. Alguém tem que fazer o papel ruim, né? E a dor tem esse papel de te avisar que você precisa fazer alguma coisa para sarar o teu corpo. Apesar de desagradável, incômoda, e às vezes ela te torna incapacitado. Ela te deixa incapacitado de realizar as suas atividades normais. Mas, no final das contas, ela acaba nos avisando de que algo nocivo está invadindo o nosso corpo. Todos nós já tivemos ou teremos algum tipo de dor. Não é verdade? Às vezes a gente pensa que as coisas vão permanecer sempre naquela linha retinha, certinho, normal, mas a gente não sabe quando que pode acontecer algo que tirará a nossa paz, que nos trará sofrimento. Às vezes você está bem de saúde num dia e talvez no mesmo dia você começa a se sentir mal e você não entende de onde vem aquilo. Mas isso pode ser proveniente de algo que você não fez para combater isso, ou não também. De fato é que essa dor vem e você precisa fazer alguma coisa.
você precisa fazer algo para que ela seja sanada, para que você não permaneça naquele sofrimento, para que você passe por essa dor. Mas, na verdade, todos nós sabemos que toda dor tem o seu tempo, né? Quando você se machuca, que você tem um ferimento, esse ferimento ele tem um tempo certo para cicatrizar. Assim também é uma dor. Toda dor você precisa ser medicado, você precisa tomar os medicamentos e esperar o tempo necessário para que isso possa agir no seu organismo e assim essa dor passar. Então, baseado no tema, fortalecendo a mente para passar pela dor, nós precisamos fortalecer nossa mente, primeiramente, para que nós possamos passar pela dor, para que nós possamos suportá-la e não desistir no meio dessa dor. Muitas das vezes, essas dores são situações bem complicadas e que nos tornam vulneráveis, nos deixam bem caídos e arriados. E aí eu não estou falando somente de dor física, mas aí eu estou falando de dor física, dor emocional, dor espiritual e muitas outras dores que nós, seres humanos, sentimos. Então, nós precisamos fortalecer a nossa mente, para que nós possamos conseguir passar por essas dores e continuar a nossa caminhada. Porque, como diz o texto de Romanos, nenhum sofrimento que nós passamos nesse mundo será comparado com a glória que o Senhor nos dará. Então, nós precisamos passar por essa dor, porque lá na frente o Senhor nos glorificará, o Senhor nos recompensará. Ah, mas eu tenho que passar pela dor então só porque lá na frente eu vou ganhar alguma coisa? Não. Mas você precisa passar pela dor. Você precisa passar, porque senão você vai ficar preso nela e aí a sua vida ela não vai continuar, ela não vai caminhar. E se por acaso você pudesse ter algo que trouxesse cura para você, você não vai conseguir enxergar, porque você simplesmente estagnou, desistiu, se acomodou, se acostumou com aquela dor. E ela começa a fazer parte da tua vida. E aí você não consegue passar por ela, mas simplesmente você aprende a conviver com ela. E não é esse o desejo do coração de Deus, que nós se acostumemos com dores, mas sim que nós passemos por elas. E através dessas dores que nós possamos nos fortalecer e assim aprendermos com ela. Porque é nesses momentos de dores que nós ficamos mais sensíveis. E muitas das vezes aprendemos muitas coisas com essas dores. A palavra de Deus em Eclesiastes vai dizer, Eclesiastes 7:3, a tristeza é melhor do que o riso, porque o rosto triste melhora o coração. O significado é que momentos de tristeza e de luto podem nos ensinar coisas que nós não podemos perceber quando estamos bem. Porque quando nós estamos vivendo num momento bom e tranquilo, a tendência de nós é relaxarmos, é achar que está tudo bem, é achar que está tudo sob controle. E dessa forma, nós baixamos a guarda, nós não vigiamos. E aí a gente fica vulnerável. E aí é nesses momentos que as dificuldades, que os sofrimentos vêm, e muitas das vezes nos abate porque nós estamos desarmados. Por isso a palavra de Deus vem nos dizer que a tristeza é melhor do que o riso. Porque quando nós estamos tristes, passando por momentos difíceis, são momentos que nós estamos ligados. Nós estamos preparados para o combate. Ah, mas eu tenho que viver então uma vida triste? Não, você não tem que viver uma vida triste, mas você precisa viver uma vida de atenção. Você precisa viver uma vida esperto para as coisas que estão ao teu redor. Você precisa viver uma vida diante de Deus para que Ele possa te auxiliar naquelas coisas que você não tem condições de entender e nem de ver. Por isso nós precisamos estar alertas. E quando nós estamos bem, tranquilos, a tendência é a gente realmente relaxar, não é verdade? Quando nós estamos numa festa, por exemplo, a gente tende a relaxar. Ah, isso aqui é uma festa, vou relaxar. E ali a gente fica vulnerável. É só uma analogia, tá, gente? De uma festa onde a gente fica vulnerável. Mas quando você está num local onde realmente não é tão agradável assim, você se preocupa com o que está ao teu redor.
você se preocupa com o que pode acontecer com você, e aí você acende a luzinha amarela de que você precisa ficar alerta. Nós vivemos uma época em que as pessoas têm vergonha de chorar, vergonha de expor os seus problemas, vergonha de expor as suas dores, com medo do que as pessoas irão pensar dela. Logo, essas pessoas acabam ficando sozinhas, se excluindo, e com isso os seus problemas, as suas dores acabam aumentando, porque nós precisamos pedir direcionamento a Deus para nos relacionarmos. Nós precisamos pedir direcionamento a Deus para que pessoas possam estar perto de nós e nos ajudarmos nas nossas dificuldades, nas nossas tristezas. E muitas pessoas são levadas a doenças como ansiedade, estresse, por conta de se isolar, por conta de ter vergonha de expor o seu problema. Mas eu não estou dizendo aqui que nós temos que sair expondo nossos problemas, chorando para todo canto, para qualquer pessoa. Mas que nós precisamos pedir direção a Deus, para que Ele coloque pessoas no nosso caminho, para que nós possamos compartilhar nossos problemas e juntos nós conseguimos chegar a um resultado, uma solução para esse problema. Quando Neemias soube que o muro da cidade de Jerusalém tinha sido derrubado e o povo estava sofrendo, a atitude de Neemias foi chorar. E ele não teve vergonha disso. E ele ali chorou por 4 dias, diz a palavra de Deus. Mas ele chorou e ao mesmo tempo ele orava e jejuava ao Senhor, clamando ao Senhor para que o Senhor trouxesse vitória para aquele povo. E a palavra de Deus diz o seguinte, falando sobre Neemias: e sucedeu que, ouvindo estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Ana foi outro exemplo disso, que por ser humilhada, porque não tinha filhos, por ser julgada, por ter levado fama de maluca, de bêbada, ela não aguentou, não suportou mais isso e chorou aos pés do Senhor. E todos vocês sabem que Deus atendeu o clamor dos dois e ali fez milagres na vida deles. Então eu preciso abrir o meu problema para Deus. Eu preciso falar com Deus para que Ele me ajude a achar uma solução para aquilo que eu já não posso mais resolver. Para aquela dor que está dentro de mim, que eu não consigo tirar e que eu estou estagnado nela. Então eu preciso que Deus me auxilie ou envie pessoas para que me ajudem a sair dessa dor. Às vezes, as maiores lutas e as maiores dores que nós enfrentamos, isso vai servir para que nós possamos ter a nossa fé aumentada. Isso vai nos ajudar a enxergar as situações da nossa vida de uma outra forma, da qual nós não enxergávamos, enquanto não tínhamos passado por algum processo. E espiritualmente falando, meus amados, um dos benefícios da dor é mencionada lá no texto de Tiago, onde ele diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria a passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. De acordo com Tiago, quando suportamos as provações dolorosas, podemos nos alegrar em saber que Deus está trabalhando em nossas vidas. Quando nós passamos por muitas provações, pode ter certeza que Deus está trabalhando na sua vida. É lógico que algumas dores e algumas provações, nós mesmos é que daremos causa para a nossa vida. Mas quando não for assim, podemos ter certeza que Deus está trabalhando, que Deus está na nossa vida. E isso se aplica não só numa dor física, mas na dor mental, numa dor espiritual e numa dor emocional.
Em todos esses momentos, nós crescemos, porque a própria palavra de Deus diz que nós crescemos nos momentos de angústia, nos momentos de tribulações, que nós se aproximamos de Deus. Mas não deveria ser assim. Nós deveríamos o tempo todo estar buscando ao Senhor. Nós deveríamos o tempo todo estar mais próximo de Deus. Mas, infelizmente, em alguns momentos da nossa vida, devido a estar vivendo num mundo, numa sociedade tão corrompida pelo pecado, em alguns momentos nós vacilamos e nós deixamos de buscar o Senhor da forma que nós deveríamos buscar. Então, meus amados, o meu desejo hoje é que nós possamos fortalecer as nossas mentes, para que nós consigamos passar pelas nossas dores, passar pelas nossas dificuldades, mas não sozinhos. Primeiramente, chamando Cristo para passar conosco, chamando Cristo para nos ajudar a resolver esses problemas dos quais nós não conseguimos, e pedindo que Ele nos envie pessoas para nos auxiliar também. Percebemos que, com essa reflexão, nós não somos e não vamos ser as únicas pessoas a passarem por momentos de dores. Existem milhares de pessoas, se não todas. Se você não passou ou ainda não está passando, com certeza em algum momento você passará por alguma dor. Alguns umas dores maiores, outras menores, depende do ponto de vista de cada um que está passando, mas não deixam de ser dores. São situações que nos incomodam, são situações que nos tiram a nossa paz e não nos deixam viver da forma que nós queríamos. Deus quer nos dizer o seguinte: se você está cansado de sentir dor, diga para Deus. Se você está cansado de lutar, diga para Deus. Se você está aborrecido com alguém, diga para Deus. Diga essas coisas para Deus, porque Ele quer ouvir isso de você. Embora Ele saiba exatamente o que você está pensando, exatamente o que há dentro do teu coração, mas Ele quer escutar isso de você. Ele quer escutar que você não está satisfeito com alguma coisa, como Neemias fez, como Ana fez, como inúmeras pessoas na Bíblia nós podemos citar como exemplos de que não se conformaram com a situação em que se encontravam e clamaram ao Senhor. Dobraram os seus joelhos e choraram aos pés do Senhor. Não ficaram com vergonha nem com medo de se manifestar na frente de pessoas, mas simplesmente acreditaram, tiveram fé de que se eles clamassem ao Senhor e se derramasse aos teus pés, com certeza o milagre aconteceria na vida deles. Então, que em nome de Jesus, que nós possamos começar a partir de hoje, que nós possamos ir em frente e enfrentar a nossa dor de maneira natural, não tendo vergonha de expor aquilo que nos incomoda, de expor aquilo que tem nos atrapalhado de prosseguir. Às vezes nós pensamos, por que nós não prosseguimos em tal área da nossa vida? Porque, de repente, existe uma dor que está te atrapalhando. Existe um ponto que você toca e que dói, porque existe talvez uma ferida. E como essa ferida, quando é tocada, dói, você prefere não tocar e você deixa ela lá. E aquela área da sua vida, ela fica estagnada. Nós precisamos encarar esse problema de frente. Nós precisamos encarar a dor, por pior que seja, nós precisamos encarar ela naturalmente e assim resolver o problema. Os homens, principalmente, são pessoas que têm muita dificuldade de ir ao médico, não é verdade? Quem não tem aqui, parabéns. Mas a maioria dos homens não pensam muito na sua saúde. E por isso pagam o preço. Pagam o preço por não ter esse cuidado. Então nós precisamos mudar esse quadro. Nós precisamos fortalecer a nossa mente para justamente mudar essa situação, para que nós possamos ter uma visão diferente daquilo que nós vivemos até hoje.
e começar a nos cuidar da nossa saúde. E não somente a saúde física, mas a mental e principalmente a espiritual. Muitas das vezes nós também não conseguimos caminhar na nossa vida espiritual porque justamente nós não conseguimos passar por obstáculos que nos travaram no passado e que até hoje continuam paralisando a nossa vida espiritual. Mas nós precisamos fortalecer a nossa mente para passar por essas dores, para que nossa vida possa, em nome de Jesus, começar a crescer e não ficar estagnada. Mas saiba que Deus conhece a dor mais do que nós. E Ele nos ensina como passar por essa dor. No momento em que Ele envia o seu Filho para morrer na cruz por nós, foi uma dor que nós não podemos mensurar essa dor. Mas Ele conseguiu passar por essa dor. Ele nos ensina a passar por essa dor. Mas Ele nos mostra também que Ele conhece a ressurreição. Porque o Filho dele que foi enviado para nos salvar, para morrer em nosso lugar, ressuscitou. Então essa é a esperança que Ele nos dá. Que por mais dolorosa que seja a nossa vida, por mais difícil que seja a nossa caminhada nesse mundo, a nossa caminhada cristã, porque a caminhada cristã ela não é fácil, a caminhada cristã é marcada de dificuldades, de perseguições, o tempo todo para nos tirar da presença do Senhor, para nos tirar do caminho do Senhor, para que nós possamos desistir de continuar. O mundo a todo tempo bombardeia a nossa mente com coisas agradáveis aos nossos olhos, jogando armadilhas, para que nós possamos realmente desistir de caminhar, porque a caminhada com Cristo ela não é fácil. A caminhada com Cristo é marcada de dores. E o mundo nos mostra que viver de uma forma dissoluta é muito melhor. Não tem dificuldade, não tem dores, só tem alegria. Mas nós sabemos que tudo isso é ilusão. Porque nós conhecemos a Cristo e Cristo, com a sua palavra, nos revela isso. Que todas as coisas que há no mundo e que o mundo nos oferece é tudo ilusão. Mas que a vida com Deus não. A vida com Deus é algo concreto, é algo que nos trará um futuro, é algo que nos trará uma esperança. E não importa a forma que nós vivemos hoje, mas se nós conseguimos nos manter firme, nos manter no caminho, sem nos desviar, até o fim, nós conseguiremos herdar o reino dos céus. E Deus nos chamou para isso, meus irmãos, para continuar firmes no caminho dele. Deus nos chamou para continuar pregando a tua palavra, para ser multiplicador da tua palavra, para levar essa palavra às pessoas que estão ao nosso redor, e não somente para absorvê-las e guardá-las para nós. Deus nos chamou para ser discípulos, nos chamou para que nós possamos passar pelas nossas dores, mas também ajudar pessoas a passarem pelas suas dores. Algumas pessoas têm menos dificuldades de passar e de lidar com momentos difíceis, outras já não têm. Então, é nesse momento que os discípulos do Senhor entram, auxiliando as pessoas que têm mais dificuldade em lidar com dor. E hoje em dia, nesse mundo onde nós temos vivido, essas dores emocionais, sentimentais, espirituais, têm levado muitas pessoas à morte. Principalmente muitos jovens têm levado ao suicídio por conta de dores guardadas dentro do seu coração. Dores não compartilhadas e que vão crescendo e crescendo cada dia mais, até chegar a um ponto daquela pessoa entender que não tem mais jeito para ela e que a única forma dela acabar com essa dor é tirando a sua própria vida. E nós precisamos alertar essas pessoas que elas estão erradas,
e que elas estão erradas porque existe sim uma chance para essas pessoas. Esse nome é Jesus. Nós precisamos apresentar Jesus para essas pessoas e dizer para elas que Ele pode livrá-las de todas essas dores que estão levando elas à morte. Que se eles se dobrarem na presença do Senhor e clamarem a Deus, Deus Ele ouve, porque Deus ouve aquele que tem o coração quebrantado. Deus atende aquele que quebranta o seu coração diante da sua presença. Mas nós precisamos ajudar essas pessoas, nós precisamos diminuir esse percentual de morte, principalmente de jovens, por conta de lutas e dores internas que têm levado vidas. E nós precisamos dizer para elas que elas não precisam passar por isso e que elas podem ter uma vida maravilhosa ao lado de Cristo. Cristo não vai tirar, talvez, as suas dificuldades, as suas dores aqui. Apesar de que Ele pode tirar sim, mas talvez Ele não vá tirar. Mas Ele vai passar por elas junto contigo. Ele vai te ajudar a passar por elas. E lá na frente, você vai olhar para trás e vai dizer como o Senhor é poderoso e verdadeiro naquilo que Ele faz. E nós precisamos testemunhar, meus irmãos, sobre o que Cristo tem feito em nossas vidas e sobre aquilo que Ele pode fazer ainda nas nossas vidas. Mas para que a gente possa pensar dessa forma, nós precisamos fortalecer a nossa mente, trabalhar a nossa mente, para que nós possamos pensar dessa maneira. E como eu faço isso? Se achegando a Deus, lendo a palavra de Deus, orando ao Senhor, praticando as boas obras de Cristo. Somente se achegando a Deus, eu vou conseguir a suportar o processo, a trabalhar o tempo, a fazer a vontade de Deus e a passar pela dor. Quero dizer para vocês que se Cristo não estiver no lugar, se Cristo não estiver com vocês, dificilmente nós conseguiremos passar por tudo isso. Dificilmente nós conseguiremos chegar no final da caminhada. Mas se nós decidirmos colocar Cristo na caminhada, eu quero dizer para vocês que todo esse sofrimento que a gente passar, o que virá após isso será muito maior. Eu creio que Deus tem grandes coisas nas nossas vidas, mas eu creio também que nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos nos preparar a nossa mente, preparar o nosso coração para receber a palavra do Senhor. A palavra de Deus, em Apocalipse 21:4, diz o seguinte: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. O significado dessa frase representa esperança de que todas as tristezas e todas as dores serão superadas e que Deus enxugará toda lágrima dos rostos daqueles que confiam nele. Então eu quero dizer para vocês, meus amados, meus queridos, que se por algum motivo você tem chorado no seu íntimo, se por algum motivo você tem alguma dor no seu coração que não passa, algo que tem te machucado, algo que tem te travado, que não tem permitido com que você ande, eu quero dizer que Deus, Ele quer enxugar as lágrimas do teu rosto. Eu quero dizer que Deus, Ele quer curar essa dor. Ele quer fazer com que essa dor passe. Mas eu quero dizer que você precisa se derramar na presença do Senhor. Que você possa se ajoelhar aos pés de Cristo e clamar. Sem medo, sem vergonha. Clame ao Senhor, porque com certeza Ele vai ouvir. E vai ver que você está com o coração quebrantado. E atenderá o seu pedido. E como disse a palavra dele,
Ele enxugará toda lágrima do teu rosto, tirará toda dor e toda tristeza, porque você confiou nele a tua vida e a tua dor. O meu desejo nesta noite é que nós saiamos daqui com um entendimento diferente de dor. Que nós saiamos daqui nessa noite com um pensamento de que dor não é ruim, mas que a dor me faz alertar para aquilo que eu preciso fazer com a minha vida. E aí eu não digo só corpo físico, mas com a minha vida espiritual, com a minha vida emocional. Se eu estou sentindo alguma dor, é sinal, é um alerta que Deus tem feito para que nós possamos mexer em algo na nossa vida, para que nós possamos consertar algo na nossa vida, para que a gente consiga passar por essa dor. Eu quero chamar o Ministério de Louvor aqui, e o Ministério estará entoando um louvor, estará cantando. Eu quero convidar você neste momento a se dobrar aos pés do Senhor, a fazer como Neemias, a fazer como Ana, a fazer como o cego que clamou ao Senhor, acreditando que se ele ouvisse o seu clamor, ele ia atendê-lo. Aquele cego não teve nenhuma reserva, ele simplesmente gritou. E as pessoas o chamaram de louco, porque no meio daquela multidão, o Senhor não iria ouvi-lo, e que ele estava perdendo o seu tempo. Mas aquela multidão se enganou, porque nós vimos que a palavra do Senhor diz que o Senhor atende o coração quebrantado. E aquele cego estava ali com o coração quebrantado. E ele viu em Jesus a esperança de que a vida dele mudaria. Todos aqueles anos sentado naquele mesmo lugar, colhendo migalhas que jogavam para ele. Mas ele creu em Jesus e usou tudo que ele tinha para clamar. E Jesus ouviu o clamor, porque Jesus ouve o coração quebrantado. Jesus atendeu aquele cego. Jesus sanou a dor daquele cego. E aquele cego seguiu a Jesus, porque ele creu que estar com Jesus é melhor do que estar sem Jesus. Que em nome de Jesus, no momento do louvor, você possa entender isso. Você precisa se derramar aos pés do Senhor, para que Ele possa ouvir o teu clamor. Me parar, me fazer desistir, mas eu não vou negar a fé que há em mim. Eu tenho uma missão, eu vou seguir Jesus, porque eu não abro mão do evangelho da cruz. Mesmo que pedras venham contra mim e com palavras queiram me intimidar, maior é aquele que está em mim. Com Jesus sempre vou me levantar.
que pedras venham contra mim e com palavras queiram me intimidar. Maior é aquele que está em mim. Com Jesus sempre vou me levantar. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu clamo, Abba Pai, ó vem com seu poder. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da vida. Pode o silêncio até ditar que Deus me abandonou. Eu vivo pela fé e tenho um Deus que estende a mão pra me levantar. Sei em quem eu tenho crido e que é poderoso pra fazer além. E essa é a hora que exalta, renova, transforma. Tem vida em Deus, vida em Deus. Tem força em Deus, esperança em Deus. Tenho tudo em Deus. Eu olho pra Jesus. Você pode ficar de pé. Pelo amor de Deus, Declarar na cruz. com bastante Eu força, clamo, Abba clamando ao Pai, Senhor, ó vem com seu poder. com a certeza de que Ele Eu olho pode te pra atender. Jesus, pelo amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da vida. Eu olho pra Jesus, Pro amor de Deus na cruz, eu clamo a clame ao Senhor, meus amados. Vem com seu poder. Eu tenho certeza que com o poder que Ele tem em suas mãos, Ele quer curar a tua dor. Ele quer fazer você dar um passo à frente na sua vida e não mais ficar parado, não mais ficar estagnado. Que em nome de Jesus, a partir de hoje, essa dor que te machuca tanto possa ser aliviada pelas mãos poderosas do Senhor. Que a partir de hoje o seu coração possa ser aliviado dessas dores que tanto te prejudicam, que fazem com que você não tenha ânimo. Que em nome de Jesus, que a mão do Senhor Jesus esteja tocando agora no lugar que só você sabe que precisa ser tocado por Deus. E somente Deus, Ele é capaz de trazer a cura, seja emocional, seja espiritual, seja sentimental, não importa a área. Eu quero que você creia que nessa noite a sua cura já chegou. Basta você clamar ao Senhor, basta você gritar ao Senhor e quebrantar o seu coração diante dEle, que Ele vai ouvir o seu clamor. E você vai sair daqui hoje, em nome de Jesus, com as suas dores aliviadas e com esperança de que você vai conseguir passar por elas. E que a graça e a glória de Deus, que Ele acrescentará na sua vida,
será muito, muito maior do que as dores que você tem passado. Vamos cantar novamente com bastante força. Olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu clamo, Abba, Pai, ó, vem com seu poder. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da vida. Nada pode parar o autor da vida, meus irmãos. Nada pode parar aquele que criou todas as coisas. Que em nome de Jesus, essa palavra que é tão profunda possa ter te alcançado nesta noite. Amém.